onde eu passo, eu sempre gosto de deixar algum lampejo e é óbvio que aqui não seria diferente. Então se prepare, porque a cada episódio nós iniciaremos a nossa conversa com as convidadas, trazendo alguma frase ou algum lembrete para iluminar o seu dia. E é óbvio que a iluminadinha de hoje vai especialmente para todas as empreendedoras que estão nos ouvindo agora. Então, anota por aí e guarda para refletir depois. Sem um planejamento realista e ações diárias, dificilmente os seus sonhos vão sair do papel. Afinal de contas, empreender é sobre encontrar esse tal do equilíbrio entre os sonhos, o planejamento estratégico e a melhoria constante. Com essa, a gente começa o podcast de hoje. Oi, eu sou a Júlia Silvestre. E eu sou a Miriam Antunes e você está agora junto com a gente no Toda Mina Pod, um podcast que é realizado pela Plural e pelo Minas de Propósito e que conta com convidadas mais do que especiais para destacar a jornada do empreendedorismo feminino. E o nosso papo de hoje é sobre como tirar o negócio do papel. E para isso a gente está com duas convidadas especiais, a Duda Borda e a Juliana Saboia. E é óbvio que eu vou ter que ler o currículo delas, porque afinal de contas a gente precisa saber mais de onde é que elas vêm, do que elas se alimentam e aonde elas vivem. Começando pela Ju, a Ju é formada em administração e é socióloga, é mestre em administração e especialista em marketing e tem uma vivência de mais de 20 anos de negócio, 20 anos. Por mais de 10 anos no mercado corporativo financeiro, em tradicionais empresas como Banco Sicredi, Banrisul e HSBC, a Ju começou a consolidar sua trajetória profissional, sendo hoje uma empresária, consultora de negócios, docente, escritora e palestrante. Já tô cansada. Além de sócia da Palco Inteligência de Mercado e na Casa Verso. É orientadora do ALIS no programa do Sebrae, e também atua no escritório de carreiras da PUC-RS, além de ser coaching com certificação pela AOEC de Londres. Não é pouca coisa, não. E a Duda, nossa segunda convidada, é formada em moda pela Universidade Fevale e vem construindo a Amado Bo com foco na alfaiataria fashion e cool. E esses lookinhos que a gente está usando aqui são dela, acho que vale ressaltar também. Com a vontade de criar designs autênticos e com profundidade, a marca mescla processos de desenvolvimento, pesquisa e um contato próximo com todas as consumidoras. Mesmo dando os primeiros passos, em 3 anos empreendendo, a Duda tem como objetivo entregar um trabalho excepcional e sólido com a Amado Bo. E tá arrasando mesmo. Que amor. Seja bem-vinda. Ai, obrigada. Oi, meninas. Obrigada, gurias. Sim, dá uma canseira mesmo. Nossa! Fazer tudo isso canseira, cansa, né? Chegar até aqui com esse currículo cansa mesmo. Pois é, sabe que sempre que leio meu currículo eu falo, caraca, Meu Deus. Eu nem lembrava que eu era tudo isso. mas eu falo assim, a carinha ela é bem cultivada, né? Mas tem 40 anos nas costas, né? Então a gente vem trazendo trajetória e bastante coisa, assim. É porque quando a Muito gente legal. fala 20 anos de mercado, até parece, será que ela começou adolescente? Não, ela começou na idade adulta mesmo. Comecei com 17 para 18, mas já me perguntaram, mas começou com quantos anos? 8? Falei, não, gente, eu sou bem conservada, só isso. E na época são essas carinhas plenas que o começo foi fácil, né? Não. Porque todo começo é perrengue chique às vezes, perrengue normal, né? Mas não é um conto de fadas de que, tipo, a gente começa um negócio e do nada tá milionária, tudo certo, muito cliente, chovendo o tempo inteiro. Não é assim, né? Não. Então, gurias, contem pra gente normalizar os diferentes começos e também pra inspirar os ouvintes que estão nos escutando aqui. Como é que foi esse começo de jornada? Ju, pode começar. Então, gurias, eu falo que o empreendedorismo ele sempre esteve na minha vida de uma forma ou de outra. A minha mãe é empreendedora, então isso já corria na minha família de alguma forma, apesar dela não querer que eu fosse empreendedora. Então, a minha briga ela não foi só com o mercado, ela também foi familiar, para entender esse meu movimento, porque pelos meus pais eu seria funcionária pública, estabilidade, né, tranquilidade na carreira, aquela coisa toda. Segurança financeira. Segurança financeira. Orgulho né? da família, né? É, aquela coisa assim. Casei com um funcionário público, pelo menos essa alegria eu dei pra eles, né? Mas eu fui empreender. Então, eu me lembro quando eu era pequena, eu fazia já aquelas pulseirinhas de miçanga, de lã, e vendia na esquina de casa pra quem passava. Então, ali já tinha um quê de empreendedorismo, mas era só uma brincadeira. Eu não via ainda como, obviamente, né, como uma criança, como um negócio. E eu segui um pouco esse caminho que os meus pais queriam por mim, fui fazer faculdade, que tá ok, até aí tá tudo bem. Fiz concurso público, não passei, obrigada. Senhor, né, por não ter me permitido passar, porque talvez eu tivesse ficado. E fui trabalhar na área financeira, que é uma área que eu gostava, enfim, até o momento que eu decidi, não é isso que eu quero. Eu trilhei esse caminho, foi muito legal, mas eu acho que o conhecimento é um ponto importante também. Eu olhei e falei, não, isso não me faz feliz, não é isso que eu quero pro resto da minha vida. O que eu quero? E aí eu cheguei à conclusão que eu queria trabalhar como consultora. Então eu fiz a virada, pedi demissão da empresa que eu tava e fiz a virada para consultoria. E a gente tem uma ilusão, muitas vezes, de que vai ser fácil, não é fácil. Isso aconteceu em 2008 para 2009.
Então, em 2008, eu pedi demissão, abri a consultoria, consegui meu primeiro cliente, ganhando muito pouco, né? Não é outra coisa, como acontece na maioria das vezes. E junto com a consultoria veio a docência, que é outra coisa que eu sou apaixonada também. Então, eu sempre uni essas duas profissões e vim trazendo elas em conjunto até hoje. E aos poucos, né, com muito trabalho, a gente está falando aí de 15 anos, mais ou menos, 16 anos nesse mercado, é tudo isso. Não é tudo isso, acho que não, um pouco menos, acho que uns 14, enfim. Credo, dá um desespero pensar nisso. Eu venho construindo não só a minha empresa de consultoria, como outros negócios. Hoje, inclusive, saiu o site da Casa Verso, que era uma coisa que a gente veio construindo do final do ano passado para cá, que é uma importadora. Então, assim, eu digo que o empreendedorismo, ele nasce muitas vezes com uma ideia, e a gente constrói essa ideia e faz ela dar certo, mas quem tem empreendedora também pode ter mais de uma área de atuação. E o perrengue é certo. O perrengue, as dificuldades, elas acontecem. Hoje eu tenho a Palco, que já está no mercado há 5 anos, é a consultoria que eu trabalho junto com a minha sócia. Então, a gente une a consultoria, une a docência e ainda mais um negócio aí que está embrionário, mas já está dando os primeiros passos. Ai, que legal. Nossa, mas muito legal. E é um percurso, tu comenta assim, a gente fica analisando isso, realmente um passo atrás do outro e essa constância para tu chegar nesse currículo que ela leu no início, né? Não, e é legal a gente falar sobre o lance das miçangas, porque a maioria dos empreendedores falam, se nada der certo, vou vender miçanga na praia. A Ju já começou pelo que era previsto de não dar nada certo e vai dar certo, né? E eu acho que é legal a gente também trazer, por isso que a gente convidou a Duda para estar aqui, porque serviço é diferente de produto, né? Então, como é que tu pensou, Duda, esse começo? Como é que foi para ti também? Mas é muito curioso, mas é muito parecido, porque a minha família também tem essa veia empreendedora, então eu cresci vendo os meus pais empreender. E esse processo, ele foi sendo cultivado dentro de mim, então empreender para mim foi muito natural, assim, foi uma coisa que eu sempre quis. E foi aos pouquinhos, eu fui depositando também, fazendo pulseirinha quando eu era pequena. Então isso cresceu, eu acho que isso é normal para várias empreendedoras, desde pequena, fazer algo e ter aquilo como uma vontade, buscar por aquilo. E aí, logo quando eu saí do ensino médio, eu já logo entrei na faculdade de moda. E a faculdade de moda na Fevale é legal porque ela consegue te mostrar todo o universo da moda e tu entende realmente todas as áreas e tu pensa, bom, agora eu vou atuar nisso. Então, eu acho que isso é legal e eu fui lá e aprendi muito sobre cada pedacinho, assim, e eu percebi, eu gosto de desenvolvimento, eu gosto de peças, eu gosto de alfaiataria, eu gosto de modelagem. E aí eu fui com esse foco, fui me desenvolvendo em cima disso. E aí fui fazendo umas peças pra mim, postava no Instagram, fazia pra umas amigas. Então foi esse passinho realmente um atrás do outro. E aí logo quando eu me formei, que foi na metade da pandemia, eu decidi, bom, eu vou decidir focar na marca, vou desenvolver. E sempre senti assim uma necessidade de trazer a alfaiataria para um lugar um pouco mais estiloso, mais cool. Porque às vezes eu acho que eu e minhas amigas e as pessoas que estavam na minha volta, a gente estava nessa fase assim, 21, 22 anos, então a gente entra num período eu quero me sentir mais mulher, eu acho que diria assim, e a gente vai mudar nossas roupas automaticamente. Tu estava comentando que tá numa nova fase, eu acho que as roupas elas influenciam muito essas novas fases da nossa vida. E eu sentia que eu não queria muito aquela alfaiataria que eu encontrava, porque eu achava um pouco tava dentro de uma caixinha, assim, um pouco tradicional. Então eu decidi, não, quero fazer uma alfaiataria diferente, um pouco mais estilosa, mas com qualidade. E por mais que às vezes a gente fala assim, qualidade todo mundo tem que ter. Mas vocês devem comprar algumas roupas e veem que não é bem assim. Tem roupas que são muitas vezes descartáveis. Então, eu sempre fui muito contra isso, aprendi muito isso na faculdade. Então, eu acredito que eu atrelo essas duas coisas. O estilo, mas qualidade também nos produtos. Então, foi assim, meu pontapé inicial na marca foi esse. Que ótimo a gente saber um pouco mais desse começo. E talvez muitas pessoas que estão nos ouvindo vão se identificar ou talvez tenham uma ideia aí, uma sementinha ali dentro que precisa ser cultivada e esse é um dos objetivos do podcast. Mas é óbvio que a gente quer aqui inspirar essas mulheres que estão nos ouvindo e, sobretudo, também trazer as dores e as delícias que é empreender. E talvez trazer também ensinamentos e coisas que a gente aprendeu no meio do caminho que possa ajudar essas mulheres que estão nos ouvindo a atalhar um pouco essa jornada. Então, eu tenho uma pergunta para a Ju, depois na sequência a gente vai direcionar para a Duda também. Mas, Ju, eu queria muito que tu trouxesse para quem está nos ouvindo, né? Tu que no dia a dia da Palco lida com muitas empresas e empreendedoras que estão começando aí, né? Desde aquelas empresas mais maduras ou até empresas que estão começando.
o que tu indica, né? Como caminho, como passo a passo para tirar um negócio do papel. Acho que isso é importante a gente trazer uma pegada mais técnica também e de conhecimento básico, bem feito, faz muito efeito, né? Quais definições, ferramentas e ações até são importantes para considerar esse começo de empreender? Porque a gente falou de ideias, que às vezes é um sonho que fica, mas a gente precisa também trazer esse sonho para a realidade, entender como é que a gente tira isso do papel, sem quebrar tanto a cara, sem bater tanto a cabeça, né? E aprendendo com quem a gente pode aprender. Então, essa eu brinco que é a pergunta de 1 milhão, né? Por quê? Existem muitos caminhos, mas sim, existe um caminho que ele vai te auxiliar. A gente fala, ali na Palco, nosso dia a dia, a gente pega desde pessoas que chegam pra gente dizendo: Ju, eu tenho uma ideia, eu quero empreender, não sei por onde começar, ou seja, um negócio super embrionário. Como a gente pega empresas já rodando, maiores, já estruturadas, que já tem o negócio rodando, mas não sabe por que o negócio está dando certo ou por que não está dando certo e que nunca se estruturaram. E muitas pessoas formadas na área de negócios, ou seja, conhecimento existe, mas falta aquele clássico de vamos fazer isso acontecer de verdade, né? Vamos organizar de verdade. Vem um pouco da nossa cultura, né? Nós brasileiros, a gente gosta dessa coisa de jeitinho. Eu boto o carro a rodar sem as rodas, depois eu coloco o avião. Tá dando certo. O avião decola, depois a gente constrói. Por um lado, é muito legal, porque a gente é um povo muito fazedor, muito virador. Porém, para um negócio, pode dar certo por um período, depois deixa de dar certo. E para quem quer começar, mais ainda, eu sempre digo, começando certo, a chance da gente ter problema é muito menor do que começando errado. Então, assim, passos iniciais, vamos pensar assim. A primeira coisa que eu digo é: tenha certeza do negócio que tu quer ter. Tenha certeza que tu quer empreender. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, mas porque empreender vai ter altos e baixos. Vai ter momentos que a gente vai estar super feliz, vai ter momentos que vai ser um desespero, vai ter dinheiro que vai estar entrando, vai ter momento que vai estar entrando muito dinheiro, vai ter momento que não vai estar entrando nada de dinheiro. E eu tenho uma frase que eu uso muito, que é: muito fácil se motivar quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem é uma maravilha. Agora, quando as coisas não vão tão bem assim, não é tão fácil. Então, ter certeza da onde eu quero atuar, ter certeza de que eu quero empreender, que vai ter esses perrengues, já te ajuda no processo. Mas indo para a parte prática, a gente começa com um plano de negócios. Esse é o caminho inicial. Vamos entender o que é esse negócio. Vamos, primeiro, né? Vamos conversar com quem já está nesse mercado. Isso é uma dica que eu sempre passo para os clientes. Quem é que tu conhece que atua nesse mercado? Porque a gente conhece muita gente, a gente só esquece de acessar esse conhecimento. Que já está nesse mercado, que já passou por isso, que tu pode conversar para saber como é que é o dia a dia, quais são os perrengues. Chama para tomar um café, chama para bater um papo, para entender. Feita essa etapa, vamos então começar a colocar isso, sair da cabeça e ir para o papel. Vamos começar a montar o nosso plano de negócio. Tem a ferramenta do Canvas, que é extremamente conhecida, ela não é recente, mas pouco implementada ainda. Então, ali é uma ferramenta que a gente usa bastante na Palco para iniciar a formação dos negócios. Se tem condições, fazer uma pesquisa de mercado. Então, olhar para o mercado, entender o que o mercado precisa, onde eu posso atuar, quais são os clientes, quais são as necessidades, para depois transformar isso num plano de negócio com mais informações. Entender qual é a proposta de valor que tu trouxe, eu achei bem legal, né? Poxa, via que tinha peças de alfaiataria que não tinham tanta qualidade, e é uma coisa que a gente sente mesmo, quem compra sabe. Sim. Então, poxa, eu vou entrar... Isso é uma proposta de valor. E quando eu consigo passar essa proposta de valor para o meu cliente, o meu produto se vende sozinho, porque ele entende isso. Ao saber a minha proposta de valor, eu consigo comunicar melhor o meu produto. E ao comunicar melhor o meu produto, chega no cliente que eu quero. Esse cliente recebendo o produto que ele quer, a venda é só um processo. Eu não preciso me esforçar para vender. Uma consequência, né? É uma consequência. Então, primeiro passo, entender o mercado que tu quer entrar, conversar com pessoas que estão nesse mercado. Se tiver tempo e condições, fazer uma pesquisa de mercado. A gente sempre fala, pesquisa de mercado hoje com a internet, tem muita informação. Me lembro quando eu comecei lá em 2008, eu fui tentar entender o que eu faço para empreender, né? Tipo assim, como é que a gente começa? Gente, eu fui para Sebo procurar livros sobre empreendedorismo, porque não tinha isso, tu não tinha essa informação. Eu tenho os livros até hoje guardados comigo, né? Como relíquia, assim. Então, hoje tu tem muita informação. Tu tem o site do Sebrae, que ajuda com muitas ferramentas, e ele é realmente muito bom. Tu tem empresas de consultoria como a Palco, vamos fazer o merchan, que faz esse trabalho também. Ou seja, existem formas de tu iniciar com mais segurança. Então, faz a pesquisa de mercado, monta o plano de negócio, busca uma empresa, um mentor, uma empresa para auxiliar nessa construção e, principalmente, comunica para as pessoas.
Porque não tem como as pessoas saberem que a gente está vendendo algo, que a gente tem um produto ou serviço se a gente não falar. E eu escuto de muitas empreendedoras esse medo. Mas o que minha família vai pensar? Mas eu não quero colocar para rodar ainda, porque eu quero validar. Enquanto não tá validado. E não tá perfeito. E esperar a perfeição não existe, esperar todos os recursos financeiros não existe. A gente tem que começar com a estrutura necessária, com o mínimo para começar. Mas tem que começar e comunicar. É isso. Boa, Nossa, boa. super. Ótimos conselhos. E aí eu acho que já puxa também para nossa pergunta para a Duda, que é, a Duda começou a empreender em um segmento que tem um investimento inicial, que tem uma logística mais complexa, às vezes, que um de serviço, né? Porque tu tá vendendo um produto, então tu precisa ter um produto para entregar, Pra né? entregar. Então, conta pra gente um pouco mais como que foi esse processo de desenvolvimento das peças, da logística de comprar tecido, de mandar fazer, de encontrar lugar para costureiras, enfim, toda essa rede que faz parte, até mesmo a entrega do produto final para os clientes, né? Porque é uma dinâmica bem diferente, eu imagino que quem tá aqui daqui a pouco nos escutando quer empreender com serviços, ok, entendeu esses passos, acho que já é um caminho, mas e quem quer empreender com produtos, precisa também de um norte, né, na prática daquele perrengue que a gente sabe que... Sim, Vai porque lá. é uma cadeia muito grande, né? Acho que desenvolver produtos, isso é uma coisa que é muito legal ver o processo que a Ju fala, porque eu sinto, assim, se eu for olhar essa minha trajetória bem inicial mesmo, eu me senti um pouco assim, fiz algumas pesquisas e aí, enfim, não só com o que eu gostava e com o que algumas amigas falavam, do que a gente vê na faculdade, mas realmente pesquisar online, ver coisas que aí na internet, porque na minha época já tava na internet, né? Não, mas é legal porque isso, independente do momento, a pesquisa ela faz parte de qualquer momento. Então, e aí ir atrás disso, mas perceber que eu dei o pontapé inicial, mas eu realmente, depois que eu dei o pontapé, eu vi que eu não entendia de nada. Então, isso que a Ju fala, eu imagino que se eu começasse de novo algo, eu também já sairia desse pontapé de ter uma consultoria, de ter um mentor, de ter alguém que ajudasse a ter uma noção melhor. Porque isso que tu fala da logística dos produtos, são tópicos que a gente fala, mas se a gente for a fundo, são muitas coisas, né? E eu sinto que eu posso dar um exemplo, assim, que foi logo o meu início, que foi, eu desenvolvi 6 peças, então dessas 6 modelos, por exemplo. Então, short, calça, desenvolvi 6 modelos e desses 6 modelos eu produzi 30 peças de cada. Isso deu um total de 180 peças e eu tava começando. E foi ali, ladeira abaixo, no início. Imagina o investimento de todo esse tecido Também, pra de produzir, tecido, costureira. logística. Claro tudo. que no início eu comecei com digamos que uma empresa que ela fazia todo o processo, assim. Então, ela cortava, ela fazia modelagem, ela cuidava das costureiras. Aham. Então, isso era uma parte bem terceirizada mesmo para ela desenvolver. E isso depois foi um super aprendizado que eu trouxe isso 100% para mim, assim. Eu que hoje administro tudo, costureira, corte, porque fica muito melhor na logística. Aham. Mas o que eu quero dizer desse início é que eu mirei na quantidade ao invés da variedade. E eu sinto que empreendedoras que vão começar agora, e eu ainda sigo nessa logística com novos produtos, é mais variedade do que quantidade. Porque é bem isso, eu não entendia 100% meu público ainda. As pessoas não me conheciam ainda muito bem, então como que eu ia vender um estoque grande? Uhum. Porque eu não entendia muito de estratégia de vendas também, eu tava recém começando o e-commerce. Então tudo isso era uma coisa que eu não sabia e eu comecei ali com vários produtos. Então se eu pudesse dar um conselho seria focar nessa variedade, então independente do produto que seja, mesmo que seja uma roupa ou enfim outra coisa, a pessoa tem que fazer, testar, ver o que as pessoas querem, mas essa é a cor que mais gostam. Ah, mas esse é o jeito que tem que vender. Aí sim tu entendeu que esse produto é bom. Ah, tudo bem, agora ele pode ser escalado, digamos, e aí sim tem uma produção que vai baixar custos. E enfim, isso são outras coisas. Então eu sinto que o produto ele tem isso, assim, ele tem que ter um toque de organização. E eu, como virginiana, tenho assim a meu favor, assim, me sinto uma pessoa organizada, mas eu sinto que tem que ter um pezinho no conservadorismo, assim. Aham. Pra não errar e aí faz um super estoque, aquilo fica parado. E claro, né, não estraga, roupa não estraga, a gente consegue resolver isso com Aí tem ações. todo o lance das coleções, que assim, Super. o próprio público cobra. Ah, mas Duda, quando que tu vai lançar? Quando a Novas. Duda vai lançar a nova coleção? Se tu tem um estoque gigantesco lá Sim. esperando, como é que tu vai Sim, vender como aquilo? tu vai fazer? É, exato. Né? Não, total. E eu acho que foi um processo de desprendimento pra mim também, de entender que eu comecei na pandemia, né? Então, eu comentei que o meu foco é alfaiataria e tudo mais, mas
quem usava alfaiataria em casa, 2020 em home casa. office, Então eu é comecei no casual, já fui pro Aham. moletom. Então já comecei num universo que não era tanto o meu, assim. Então foi realmente esse desafio. Mas claro, depois eu entendi que eu fui me aprofundando mais pra alfaiataria, vi que era aquilo. Fui fazendo ações com esse outro estoque. Então tem solução, não de forma alguma. Quando vê alguém fez um estoque e agora a pessoa vai... tem como resolver, né? Mas eu acho que é super importante esse pensamento dessa logística, assim, de entender que são áreas que a gente precisa se focar, a aprender e se desenvolver, porque faculdade a gente aprende um geral, né? E depois, na prática, a gente tem que realmente entender sobre costureira, gestão de pessoas, enfim, tudo isso. E a gente não vai fazer só o que gosta, né? Então, E a gente não vai ter que fazer aprender só o que a sobre gente longe, gosta. todas essas coisas que estão correlacionadas, a gente vai ter que aprender a fazer, mesmo que a gente não goste, mesmo que talvez a gente não faça tão bem. Né? Exato. Em algum momento, pelo menos no início, a gente vai ter que fazer. E depois, com o tempo, a gente vai, né, delegando, terceirizando aquilo que a gente consegue, mas faz parte, né? E eu acho que eu vou até retomar o lampejo que eu trouxe lá no começo, né? Que eu falei que sem um planejamento e ações, sem um planejamento realista e ações diárias, dificilmente a gente vai conseguir crescer. Então, acho que tem muita empreendedora que diz, eu aprendi, mas segue insistindo no mesmo erro, né? Segue repetindo aquele mesmo processo. E a gente estava até discutindo esses dias com algumas empreendedoras. Às vezes, a gente também se depara com empreendedoras que elas não têm medo de fracassar e de errar. Elas têm medo de dar certo, elas têm medo de acertar de primeira, né? Então, eu acho que é legal a gente trazer os erros também desse começo, para quem tá nos ouvindo e errou, ou sentiu que podia ter feito diferente, começar a assumir essa postura de que não, a partir de agora, desde que eu fiz esse aprendizado, eu vou fazer diferente. Eu comecei com o carro andando e tava dando certo, mas sempre dá tempo da gente olhar para aquilo que a gente construiu até agora e pensar como é que eu posso fazer melhor e diferente, como é que eu posso entregar ainda mais valor com aquilo que eu entrego, né? E já que a gente está falando de dores e delícias de empreender e aprendizados aí que vocês tiveram na jornada também, eu queria que vocês trouxessem alguma dica amiga, algum atalho, algum conselho que talvez vocês aprenderam durante a jornada empreendedora, errando, acertando, melhorando e fazendo diferente, que talvez possa servir para quem está nos ouvindo, dessa economia de tempo, de dinheiro, de energia, né? Que vocês gostariam que alguém tivesse dito para vocês antes de começar essa jornada? Então, tantas coisas. Porque eu digo assim, vamos lá, eu já empreendo há bastante tempo, né? Mais de uma década. Pesado dizer isso. Mas ainda tem coisas que a gente está aprendendo, né? Ainda, eu sempre digo, cada cliente pode te trazer um aprendizado, cada situação pode te trazer um aprendizado diferente ou uma melhoria que tu pode fazer na tua empresa, né? Na realidade, empreender também prevê melhoria contínua do teu negócio. Mas eu vejo que se alguém tivesse me dito para equilibrar mais a vida pessoal e profissional. Porque a gente trabalha muito, empreender muito. Eu me lembro quando eu era seletista, né? A gente dizia assim, não, porque aí eu vou empreender, vou fazer o meu horário. Só que o teu horário não são as 8 horas, eu amo a história da liberdade geográfica também. Eu posso trabalhar de onde eu quiser, mas se eu não tiver internet, não tem como trabalhar. Não, e a pior coisa é que eu vou sair de férias e trabalhar. Então, eu, no meu caso, tenho filho, né? O filho lá brincando e tô aqui trabalhando. Cara, é horrível, né? Então, hoje, uma das coisas que eu acho legal hoje é que a gente consegue usar a tecnologia a nosso favor. Então, entender de tecnologia é legal, porque tu consegue otimizar processo produtivo, tu consegue automatizar algumas etapas que são operacionais. Então, isso nos ajuda. Mas isso também traz uma certa loucura dessa necessidade de produção constante, produtividade. Durante muito tempo eu dei palestra de produtividade. É um assunto que eu adoro, mas é uma loucura que a gente tem que ter cuidado. Para o negócio dar certo, a nossa vida pessoal tem que dar certo também. Eu consegui conciliar, consigo conciliar até hoje, mas com o tempo eu fui vendo o quanto é bom tu botar o limite, porque a tua saúde mental e física, ela não pode ir além da saúde da tua empresa, sabe? Não pode ser uma troca. O trade-off, ele tem que ser positivo para os dois lados. Então, assim, ter esse cuidado. Sim, vai ter momentos que a gente vai trabalhar muito. Até hoje tem dias que... Hoje eu acordei às 5 da manhã, porque eu precisava acordar, porque eu tinha coisa para entregar. Acordo todo dia às 5 da manhã? Não. Às vezes eu vou acordar às 7h30. Mas, enfim, né? É no sentido muito de ter esse cuidado, porque a gente vai trabalhar bastante. Empreender é muito trabalho, independente do ramo que a gente esteja. Mas cuidar, porque sem um corpo saudável e sem uma mente saudável, o negócio não é saudável. Chega uma hora que a gente estoura, seja no físico, seja no emocional, seja nos relacionamentos.
Então, porque hoje dicas tem várias por aí, a gente tá cheio de guru na internet dando dicas, ok? Né? A gente pode chegar em vários locais. Mas, assim, se alguém tivesse me dito lá com os meus 23, 24, que foi quando eu vim por aí, que eu comecei a falar assim, Ju, tu vai trabalhar pra caramba, mas nunca coloca a tua saúde física e mental atrás. Atrás do trabalho, acima disso. Porque isso lá na frente pode te cobrar. Não é sustentável. Não é sustentável. E a gente vê uma galera, porque empreender é muito bom, ele é gostoso, é sexy, é viciante. Né? Tu vê o teu negócio crescendo, e aí tu começa, não, quanto mais eu trabalhar, mais o negócio vai crescer. E não é uma verdade, porque trabalhar muito não é trabalhar bem, não é trabalhar da melhor forma. Então, ter esse cuidado, porque vem essa coisa do ser seu próprio patrão, fazer o seu dinheiro. Ok, isso tudo é verdade. Mas se a gente não equilibrar, tu pode ser o teu pior patrão. É isso. E aí a coisa não vai tão bem assim. E até a sedução de ver demais coisas que podem ser melhoradas. Então, assim, vamos tirar a tarde para planejar o nosso negócio. Faz um checklist gigantesco de coisas que tu tem que fazer para melhorar. E quando tu vê, tu tá ali gastando toda a tua hora livre, sem descansar, só para fazer a melhoria acontecer. Então, acho que é fundamental essa tua fala, Ju, porque a gente precisa lembrar disso, que os primeiros passos são difíceis, né? Mas como a Júlia mesmo traz na vida real, quando a gente tá falando com algumas empreendedoras muitas vezes, a gente tem que tentar dar aquela equilibrada pra gente não surtar no meio do caminho e botar à prova tudo que a gente construiu até aqui também, né, Gê? E não desistir, né? Porque o empreendedorismo, ele tem uma alta taxa de quebra de empresas e muitas vezes é um processo de desistência. Porque tu tem a questão da saúde mental, mas tu tem a saúde financeira também. Então, assim, coisas que a gente fala, né, na mentoria ali, que a gente faz no trabalho dentro da Palco. A gente tem que começar com o que a gente tem e a construção, ela vem no longo prazo. Esses dias me perguntaram do nosso site. Nosso site de vocês é super bonito, nananana. E eu falei, gente, o site demorou quase 5 anos pra gente ter grana pra investir num site desse. Mas isso não fez com que a gente parasse de operar. A gente tá operando e vai chegar um momento que eu vou poder contratar alguém pra gerenciar minhas redes, que eu vou poder ter um site, que eu vou poder ter X, Y, Z coisas. Então, também ter essa sabedoria porque a gente escuta muito isso. Eu só vou começar quando eu tiver tudo. Eu tenho que ter guardado tanto X mil reais para poder começar. Não vai começar nunca. Não vai começar nunca. E escolher as batalhas, né? O que eu tenho que ter pra começar? Né? E o que também, daqui a pouco, eu posso abrir mão dentro dessa rotina muito louca pra conseguir equilibrar. Né? Porque parece que é como se o tempo estivesse sempre acabando, né? Exatamente. Tipo aqueles últimos dias de dezembro, que a galera fica louca, assim, como se, tipo, tudo fosse acabar, né? Antes de um recesso ali, que fica todo mundo correndo. Então, poxa, que daqui a pouco um projeto que tá rolando aqui, que eu posso jogar pro segundo semestre, pra eu poder ter mais qualidade de vida, pra eu poder conseguir dormir, pra eu poder curtir com a família, pra eu poder ter um final de semana. Né? Será que a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo? Se a gente fosse ter essa mesma vida nos próximos 5, 10 anos, a gente vai aguentar? Seria sustentável? Não. Né? Acho que é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que tentar criar uma rotina, né? E um dia a dia de vida que a gente consiga manter por mais tempo, né? É muito legal falar isso, porque eu me sinto nesse lugar hoje. Eu estou assim. Não, mas eu acho legal porque tu traz essa análise de... Então, tem que ponderar. E é o que tu falou, escolher quais são as prioridades pra agora e depois eu vou resolver isso. Porque é bem isso, a gente vai pegando assim... Não, mas eu consigo resolver isso. Mas eu consigo, mas isso vai dar também, vai dar tempo pra encaixar. E aí, começa a ficar uma loucura. E, né, só um exemplo, assim, mas eu fazia academia ano passado. Esse ano ainda não fui. Porque fiquei 100% focada em trabalho. Mas é bem isso. E aí, eu me peguei pensando nesse final de semana... Poxa, eu tô colocando isso em primeiro lugar. E não tá, e a minha saúde não está. Então, é bem isso, é tentar fazer esse jogo desse equilíbrio, mas é bem no processo mesmo, não é? Agora eu empreendo, eu tenho empresa e tá tudo alinhado. Não, tem que realmente fazer essas escolhas no processo. Nunca vai estar tudo alinhado, né? Nunca vai estar. E Duda, o que tu diria, assim, pra galera que tá começando, principalmente na área de produtos, né? O que pra ti virou uma chavezinha, assim, que tu disse, nossa, como eu queria ter aprendido isso antes? Eu acho que uma coisa que é super importante é o fato da gente saber ser multifunções. Porque eu comecei com essa vontade, eu comentei. Eu gosto disso, de desenvolver produto, eu gosto de alfaiataria, de modelagem, então vou focar nisso. Só que hoje, no meu tempo, talvez isso corresponda a 20%. E os outros 80% eu tenho que aprender sobre financeiro, sobre fotos, sobre e-commerce, sobre produtos, sobre vendas. Então, são muitas coisas que a gente precisa se dedicar e aprender. E eu sinto que, tudo bem, isso estava claro lá no início para mim? Talvez estava, mas no processo que a gente realmente toma muito mais consciência disso. E aí, às vezes, a gente coloca assim, mas será que eu tô fazendo a coisa certa? Porque é bem o que tu falou.
não é sobre fazer o que a gente gosta. É talvez 20% do tempo fazer sobre o que a gente gosta. Mas nos outros a gente precisa ter essa curiosidade, essa vontade. Eu acho que empreender tem que ter isso, assim, tem que ter essa vontade de aprender. Eu não entendo nada de e-commerce, beleza, mas tu não vai pagar ninguém pra fazer, tu vai ter que aprender. Então senta aqui e aprende. Mas eu acho que de uma forma natural, não como uma coisa ruim, né? Mas eu acho que de ser multitarefas, assim, que é importante. Não focar numa coisa só. Ouvindo vocês, eu me dei conta que o nome do episódio era Primeiros Passos para começar a empreender, né? E no fim, a gente se depara de que todo dia, a cada nova fase, é novos primeiros passos, né? Então, assim, primeiro passo de botar o pé no chão, primeiro passo de se arriscar, primeiro passo de fazer as coisas dar certo. Então, é um eterno primeiros passos, mas a gente vai ter que escolher, né? Por quais caminhos a gente quer andar, o que a gente quer percorrer, se a gente quer ter um negócio durante 5 anos, 10, 15 anos. Então, acho que fica muito essa reflexão aqui hoje sobre tudo que vocês estão trazendo aqui pra gente, com 2 gerações, com 2 histórias, com serviços e produtos diferentes, para que realmente quem está nos ouvindo possa se colocar nesse lugar de vocês a partir dessa identificação. E eu acho que até quem já começou também, quem já tirou o negócio do papel, tira muito dessa conversa também, porque a gente tem que estar sempre reinventando, né? Então, aquilo que a gente conseguiu fazer no início para tirar o negócio do papel, não é o que vai dar certo, né, depois. Exatamente. Então, a gente tem que estar sempre mudando. Por exemplo, tu começou na pandemia, né? Então, Sim, poxa, mesmo depois se adaptou. não tivesse a pandemia, tu ia ter que mudar também. Sim, Né? exatamente. Depois, quando as coisas mudassem, o cenário econômico muda, as coisas mudam. Então, a gente tem que estar sempre dando... É uma escadinha, né? Então, demos os primeiros passos para tirar o negócio do papel, mas tu vai dando sempre, vai subindo, às vezes cai. Né? Tem um buraco no meio da escada, a gente dá uma caidinha ali, uma volta. Né? Então, vai puxando aquilo e entendendo que é altos e baixos. Tem momentos que a gente fica na bad, tem momentos que são muito bons. E, às vezes, a gente, na correria, até esquece de celebrar esses momentos bons, né? Que é uma pena. Então, acho que toda essa loucura de empreender é um pouco do que a gente conseguiu trazer aqui. E assim, gurias, infelizmente, nosso papo tá chegando ao fim. O papo tá bom, a gente podia ficar muitas horas falando, a gente listando 365 passos para tirar o seu negócio do papel. Que eu acho que é um assunto interminável, né? É isso. E que cada vez também, quanto mais a gente passa empreendendo, mais aprendizados a gente vai tirando disso, né? Então, às vezes, daqui 1 ano, se a gente voltar para essa conversa, nós 4 de novo aqui, a gente vai tirar outros aprendizados, né? Vai ser diferente. Vai ser diferente, sempre diferente. E o quanto a adrenalina é boa, né? O cortisol fica ali gritando, dizendo, vai lá, segue lá, né? Vamos virar a noite pra fazer isso aqui sair do papel. Mas quando o cortisol, né, chega no limite, a gente precisa dizer, tá, agora acabou essa fase, vamos permitir descansar um pouquinho e amanhã a gente volta e começa de novo, que precisa começar. Então, antes da gente terminar, eu queria muito, muito, muito que vocês trouxessem aqui pra gente um pouquinho mais de quem é a Palco, qual é o @ da Palco, como é que a gente faz pra seguir, contratar a Ju, fazer mentoria, plano de negócio. E da mesma forma, Duda, pra quem não se encaixa nessa alfaiataria quadrada, velha, ultrapassada, e que quer aí reformular o seu guarda-roupa, investir em peças que façam sentido, que valem a pena, como a gente, né? Quem quer usar os lookinhos, né? Porque eu não vou devolver nenhuma peça que a Duda emprestou pra gravar os episódios. Já vai ficar tudo vou aqui. levar tudo pra Nós mim. estamos obcecados. Né? Como é que as pessoas encontram vocês nas redes sociais, compram de vocês, apoiam vocês e aprendem, né, com vocês como empreendedoras? Então, vamos lá. Então, a Palco Inteligência de Mercado, para seguir a gente é @palcogestão no Instagram. Tem o site também, palcogestão.com.br, Agora tem site, né? Tem site, agora tem site. divulgar o site, Tem uma né, que rede tem social site. bem gerenciada, agora a gente tem, né? Tem identidade visual da marca, né? Hoje a gente estava, inclusive, orçando para ter Tá na fase do adesivo. glamour, tá na Não, fase tô do na fase. glamour, é isso. Olha que coisa linda, né? Vou ter adesivo, né? Essa é a meta. Essa é a meta. Pelo processo. Então, ali na Palco a gente trabalha, a gente tem 3 focos de trabalho. O principal deles é a parte de inteligência de mercado, então a gente trabalha com estudo e pesquisa. Então, esse é o nosso grande chão de trabalho, que a gente é apaixonada, né? Área de marketing na veia. E até poderia abrir um adendo aqui, né? Porque quando eu comecei a estudar marketing e fui para o mercado de marketing, ninguém falava em marketing. Marketing era publicidade. Isso me irritou tanto que eu quis ser consultora de marketing. Tem uma partezinha dessa história que ela é interessante por isso, porque quando eu fui fazer consultoria, eu fui para a área de marketing porque eu não encontrava trabalho na área de marketing em Porto Alegre. Era tudo para ser comercial ou para ser publicitário. E que, lá em 2008, né, gente? Então, assim, hoje já está bem mais difundido. Mas a área da consultoria de marketing surgiu daí.
Então, a gente trabalha com essa parte de estudo de mercado. A gente trabalha com aceleração de negócios, que é um filho nosso, o programa Help, que inclusive está com as inscrições abertas, encerrando essa semana a seleção dos candidatos, que é um programa onde a gente acelera negócios por 6 meses. São 6 empresas que participam desse programa anualmente. Então, a gente faz todo o trabalho de tirar ou do papel, ou de pegar a empresa que está rodando e conseguir fazer com que ela passe para o próximo nível. E o terceiro produto que a gente trabalha é a formação de lideranças. Esse é mais exclusivo para as empresas que já possuem os líderes ali na sua base e que precisam potencializar ou reciclar esse conhecimento, porque a gente sabe que liderança é um assunto bem extenso e muita gente não se prepara ou não é preparado para essa posição e precisa de suporte. E só quem já foi líder ou já teve um mau líder sabe como é isso no dia a dia. Sabe na pele como é que funciona. E até para aprender a se liderar, né, Ju? Pois então, hoje, inclusive um dos clientes que eu conversei hoje, ele me perguntou, tá, mas vocês não fazem isso pra pessoa? Eu falei, olha, podemos conversar sobre isso. Porque Outra assim, ideia de produto. isso é uma coisa legal. A ideia de empreender legal é isso, né? A gente tá sempre pensando, qual é o próximo passo que eu posso dar? Qual é o próximo produto que eu posso ter? Né? Isso é uma coisinha que a gente tá sempre ali acompanhando. Então é isso, gente, sobre a Palco. Sigam lá no Instagram, @palcogestão. Vai ter possivelmente algumas fotinhos do que aconteceram aqui também. E longe do Jabá, longíssimo de Jabá, a gente precisa dizer que o Minas e a Plural vão fazer parte do Help esse ano. Então, mesmo a gente tendo 5, 6 anos de existência, a gente também precisa olhar para o nosso negócio, a gente também precisa refazer plano de negócio. Então, assim, se a empreendedora está nos ouvindo agora e pensar, será que isso aqui é para mim? Será que não é? Será que vale a pena? Entre em contato com a Ju pode fazer um valor especial lá para apoiar as empreendedoras. A gente já faz um bem bolado, né, Ju? Mas fica aí também a dica para quem tá nos ouvindo. Bom esse comercial, né? Gostou? Você quem vende bem a Palco, né? Tem que fazer comercial, tá? Uma outra dica, quer empreender, saiba ser comercial. Saiba se vender. A gente vai falar se vender. Isso em alguns episódios. Nossa, total, eu já fiquei interessada e vou ir atrás da Palco. É isso, de repente a gente tá lá, Duda, também. De repente a gente tá lá juntas. Mas é bem sobre isso, assim, a gente aprender esse comercial e se vender. E é um processo mesmo. Acho que eu sempre, desde pequena, sempre fui muito comunicativa, eu gosto de conversar e tenho... Enfim, na escola a gente vai se desenvolvendo, mas assim, tem que aprender na raiz, com técnicas mesmo, pra como divulgar, como falar, e eu tô no processo. Tô no caminho, mas enfim, tô no caminho. E pra encontrar Madubo, então, nas redes sociais, no Instagram é @somosmadubo. E o Somos, porque tem muito essa questão da comunidade mesmo, que eu venho com essa vontade de criar, não só as roupas, mas o que tá... Esse universo na volta, assim, desse pensamento de... Não é só roupa que é fora da caixinha, mas é o pensamento, como tu se sente. Então, por isso, essa ideia do nome. E também lá tem o nosso site, a gente vende através do e-commerce, né? www.madubo.com.br. E pra quem é aqui da volta, assim, normalmente as meninas de Canoas, Porto Alegre, região metropolitana, assim, às vezes a gente faz esse negócio de provar as peças. Então, assim como a gente provou as peças, a gente combina, vai ser eu que vou ir. E a gente prova as peças, isso é legal, porque é um contato direto, tem esse calor humano, assim, que é gostoso, que às vezes o e-commerce fica um pouquinho distante, mas é uma possibilidade excelente. Então... E falando em vender, Duda, será que não tem um cupomzinho, assim, pra quem tá nos ouvindo, assim? Sim. Vai que a galera quer entrar no teu né? site, já comprar, assim, né? Não, com certeza. Tem o cupom MINAS, que é em homenagem ao podcast. Olha só Que maravilha. E vocês podem entrar lá no site, colocar o cupom, o desconto já gera automaticamente. E também serve pra quem quer provar as peças pessoalmente, das duas formas. Então tem o cupom lá, MINAS. Não, e gente, eu sou obrigada a falar que assim, eu sou filha de costureira, não sei pregar um botão, mas minha mãe era costureira, né? Eu sou uma pessoa gigante, eu tenho quase 1,80 m de altura, então eu e a Júlia, a gente faz aqueles extremos, né? De uma pessoa normal, menor, compacta, né? E uma pessoa um pouco maior, assim, um pouco, né, espaçosa. Então, é muito difícil, às vezes, a gente achar na moda e em marcas de moda roupas que realmente se adequam a corpos tão diferentes que a gente tem. Então, a Madubo foi uma experiência maravilhosa, assim, não é porque tu tá aqui, Duda, mas real e oficial, eu tô apaixonada, obcecada pelas tuas roupas. E quero muito que outras mulheres também se sintam, como a gente tá se sentindo, feliz, representada e orgulhosa aí de usar a marca de uma mulher empreendedora. Eu fico muito feliz, muito obrigada por isso, por trazer isso e comentar sobre também, porque eu acho que às vezes a gente falou aquele dia, são atitudes simples, como só um exemplo da calça, por exemplo, que eu ofereço lá no site pra pessoa colocar a sua altura e a gente produz a calça conforme a altura da pessoa.
é simples, a gente faz uma gestão de processos ali na produção e dá certo. Mas é sobre pensar no cliente e o que a pessoa vai se sentir, como ela vai usar. Então, exato, mas eu fico muito feliz de vocês se sentirem bem e trazerem isso também, essa experiência. Que lindo, guria, parabéns. A gente fala tanto de experiência do cliente, de encantar. E é uma coisa que realmente é simples, entre aspas, Sim. mas é uma baita sacada. Parabéns. E faz toda a Obrigada. diferença, né? E eu acho que tem um ponto também importante, que é a questão de, que a gente, linkando aqui o que a Duda falou, a gente sabe que no começo a gente sai fazendo o nosso produto ou serviço um pouco mais barato para poder ganhar ali experiência com vários clientes, para poder ter portfólio e tudo mais. E às vezes a gente ignora que apoiar um podcast, que apoiar um evento de uma mulher, que se colocar lá num evento para fazer networking também é uma coisa que não vai gerar resultado. A gente só vai saber se a gente fizer. Então, a Duda, a Palco, elas são um exemplo do que elas apoiaram o nosso projeto, elas apoiaram aí nos nossos negócios e a gente está aqui agora se potencializando. Além da Madubô e da Palco, a gente tem uma lista aí de outros patrocinadores. Agradeço também quem fez esse momento aqui acontecer, afinal de contas, sem os nossos apoiadores e patrocinadores, esse podcast não seria possível. Então, nomeando aqui quem fez o nosso projeto acontecer, eu preciso muito agradecer a Pulp Acessórios, a Fada dos Florais, a Carola Acessórios, a A4 Gráfica e Brindes, a Stephanie Arquitetando Marcas, a Fernanda Silva, a Chococamis, a Casa Café, Chá da 5, Água na Caixa, Bom Joyces, Celebrar Festa no Carrinho, RC Som e Imagem, Fernanda Ramos, Jéssica Machado, Radioativa Produtora, Cláudia Correia, Estúdio Garque, Batista Comunicação, Tomate Cereja, Território Coworking, Estúdio Outplay, Gabriela de Leon, Alex Bittencourt Hair Salon, Vanessa Thompson, Madubô, Kátia Chames, Bárbara Dias Ilustração, Momomba Comunicação, Nossa Brand, Ideale Conteúdo, Café do Mercado, O Boticário, Emerson Silveira, Entre Empreendedoras, Psi Letícia Cartel, Palco Inteligência de Mercado, da Terra Estúdio, da Ginga, Instituto Ladies in Tech, Jornal Timoneiro, Maritozon, Nau 25, Atalho, a Escola da Diarista, Roberta Psychos, Space W, Grupo Estúdio Soluções Corporativas, Mariana da Grana e LF Pro. Sem vocês, nada disso seria possível. Fica aqui, então, a marca desses empreendedores incríveis que nos ajudaram a fazer esse negócio acontecer. Gente, Toda Mina Pode é um podcast produzido pela Plural e Minas de Propósito e a gente vai ter episódios novos toda semana. Até! Muito obrigada! Tchau! Obrigada!